Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu tô passando por aqui para explicar um conteúdo para vocês. Vocês sabem que estamos iniciando o quarto bimestre e com ele novos conteúdos, não é? E um dos conteúdos que nós vamos ver nesse bimestre são as orações coordenadas e subordinadas. E para que a gente entenda, compreenda esse conteúdo, a gente precisa relembrar alguns termos vistos no sétimo ano, por exemplo, e que às vezes a gente acaba esquecendo. Então hoje a gente vai lembrar vocês e através do aulão que tanto o oitavo como o nono ano poderá participar, né? Realizado pela Secretaria de Educação, além da frequência que vai ser olhada por nós, professores de língua portuguesa e de matemática, nós também vamos acompanhar vocês, se vocês compreenderam esse conteúdo, né? Nós, professores de língua portuguesa, vamos pontuar aqueles que fizerem o exercício e conseguirem entender um pouco deste assunto. Esse assunto a gente vai tentar ao máximo tirar as dúvidas de vocês a respeito deles, mas é importante que vocês também assistam a esse aulão para que vocês possam ter uma outra visão, outro olhar sobre os assuntos, tá bem? Aí aqui, para que vocês já cheguem no aulão compreendendo um pouco mais das orações, o que são orações coordenadas, o que são orações subordinadas, professora. Então, para isso, a gente precisa primeiro entender três elementos: o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, né? Então, a frase, pessoal, é tudo aquilo que provoca comunicação, ou seja, entendimento, né? Eu falo, você escuta, mas você me entende. Porque não quando não existe entendimento, quando eu digo e você não compreende, então não há entendimento, é como se não houvesse frase. Então a frase ela precisa ser compreendida, está dentro de um contexto de diálogo. Por exemplo, Carlos é feliz. É compreensível, né? Carlos é feliz, é compreensível. Mas se eu disser assim, socorro! Socorro é uma frase, tá, pessoal? Alguns podem dizer, não, mas só uma palavra é uma frase? Sim, uma palavra é uma frase. Diante de que ela tenha sentido, que ela provoque um sentido entre as pessoas que dialogam. Por exemplo, se tá num incêndio numa casa e a pessoa grita socorro, há um contexto, né? Ela tá gritando porque está havendo fogo, porque ela está desesperada. Então, socorro passa a ser uma frase. Agora, se eu tô aqui sentada e digo socorro, e você nem compreende porque eu disse isso, então não houve a frase, porque não houve a compreensão, o entendimento, tá certo? Para ser frase é preciso ter compreensão, entendimento entre ambas as partes. E o que é uma oração? Para existir uma oração tem que existir o verbo, então você tem que saber o que é um verbo. O verbo é aquela palavrinha que indica ação, estado, não é isso? O fenômeno da natureza. E aí o verbo, sempre que você tiver dúvida numa frase, qual é o verbo, você conjuga a palavra. Por exemplo, a palavra alegria. Eu alegria, tu alegrias, ele alegria. A gente percebe que não é um verbo, né? Alegria, porque não conseguimos conjugar. Mas aqui, Carlos é feliz, nós temos aqui o verbo ser, né? Ele é feliz. Eu sou, tu és, ele é. Então, ele é feliz. Este verbo aqui indica que esta frase contém uma oração. Entendido? Então, nós temos oração dentro da frase contanto que haja verbo. E o número de verbos corresponde ao número de orações. Entraram, ouviram e foram embora. Entraram, ouviram e foram embora. Nós temos o verbo, pessoal, me acompanhe. Nós temos o verbo entraram,
verbo, certo? Ouviram, 2 verbos. Foram, 3 verbos. Se eu disse para vocês que cada verbo correspondia a uma oração, então aqui nós temos 3 orações. E o que é um período, professora? Período, pessoal. Eu tenho um período, pode ser simples, e ele pode ser composto. O período, ele é simples, gente, se ele tiver uma oração, igual esse daqui, ó. Período simples. É uma frase? Sim. Possui quantas orações? Uma. Então, o período é simples. É uma frase? Sim. Possui orações? Sim. Quantas? 1, 2, 3. 3 verbos. É um período composto. Uma única oração, período simples. Mais de uma oração, período composto. E aí, o que vocês vão compreender diante dessa aula que vocês vão assistir, desse aulão, né, às 9 horas da manhã, é justamente, pessoal, sobre o período composto, né? O período que traz aí as orações coordenadas e subordinadas. Por que esse período composto? Porque há mais de uma oração e cada oração vai ser coordenada a outra ou subordinada. Isso eu quero que vocês assistam ao aulão e compreendam isso para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês à tarde e a gente possa fazer uma atividade para ver se vocês compreenderam esse conteúdo de hoje, né, que a gente tá fazendo a revisão, frase, oração e período, e o conteúdo dado pelo aulão, tá certo? Vamos recapitular. Frase é aquela que gera entendimento, compreensão entre as partes. Oração é aquela que possui verbo, certo? Pode ser oração, 1 verbo, 2 verbos, 3 verbos, quantos verbos forem. Cada oração corresponde a um verbo. E o período pode ser simples, quando tem apenas uma oração, e pode ser composto quando tem uma ou mais orações. Espero que vocês tenham entendido, assistam ao aulão e façam a atividade hoje à tarde, e a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Contamos com a participação de todos. Um beijo!